Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos aprender a nossa planta de implantação, ok? Então, é uma planta muito simples, por isso eu decidi gravar essa aula para vocês. Então, a base dessa nossa planta de implantação vai ser a nossa planta baixa do térreo, ok? Com algumas modificações que nós vamos fazer agora juntos. Então, eu quero que vocês peguem a planta baixa que tem aqui o nosso muro, né? Que é o nosso delimitante do nosso terreno. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai mudar a cor do nosso muro. Então, vamos deixá-lo na cor amarela, nessa layer Arc AL Vista 2. E o que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos representar o beiral do nosso telhado na nossa edificação. Então, vai aparecer a projeção do nosso beiral. E aí, um valor padrão que nós adotamos para o beiral foi de 60 centímetros. Se vocês adotaram um valor diferente, não tem problema, é só voltar lá na planta do telhado, da cobertura, e verificar qual o tamanho do beiral que vocês colocaram. No caso, quem utilizou o telhado tipo platibanda, aí não vai ter a projeção do beiral, porque a platibanda ela se encerra ali no mesmo alinhamento das nossas paredes. Então, não sei se vocês se lembram, mas durante as nossas aulas eu adotei dois tipos de telhado na minha edificação. Vou pegar o desenho aqui, vou deixar pertinho para a gente olhar juntos. Então, eu fiz dois tipos de cobertura, né? Fiz essa cobertura aqui mais alta, com telha cerâmica, e essa outra que é só da garagem, que é mais baixa, eu fiz com platibanda. Então, no meu caso, eu vou ter beiral só nessa parte aqui, né? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou medir aqui para relembrar quanto é que eu coloquei. Nesse caso, eu coloquei 50. E o que eu posso fazer? Eu posso copiar só esse beiral aqui. Então, aqui é a limitação do meu beiral, então eu posso copiar e pegar como referência aqui a linha tracejada de dentro, que é a linha da minha parede. Então, eu posso fazer dessa forma aqui também. Copiei. Então, isso aqui é o meu beiral, representação do meu beiral. Vou tirar o nome da garagem aqui de dentro, vou colocar aqui fora. E aqui nessa outra parte, eu não tenho meu beiral, que é o alinhamento da minha parede, ok? Que tá aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a layer, ok? Então, a gente vai selecionar e vai para arquilinha projeção. Se ela não mudou aqui a cor, é só eu vir aqui em cima e colocar by layer, que ela vai mudar. E aí, agora, qual que é a escala que eu vou utilizar? Eu vou vir aqui no meu arquivo template atualizado. Deixa eu procurar ele aqui. Então, eu venho aqui no meu template atualizado, vou pegar a escala aqui 1 para 100, tá? Então, pego aqui, volto, coloco aqui do lado e vou copiar a propriedade. Agora não aparece a tracejada, mas se eu clicar na linha e olhar aqui em cima, ó, nas propriedades da layer, eu sei que está tracejada. E quando eu for gerar o meu PDF, aí vai ficar na escala certa, ok? Então, outra coisa, aqui também, né, a nossa planta baixa tá tracejado, se eu quiser conferir, é só olhar aqui nas propriedades da layer. Beleza. Essa aqui é a minha linha de piso, então eu posso deixar dessa forma, sem problemas. E agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero. Nós vamos desenhar juntos aqui a rua, ok? Então, eu pego aqui a identificação da planta, vou apagar, que nós vamos usar outra escala depois. E agora, como é que eu vou saber a medida da calçada e da minha rua? Eu vou vir aqui na minha planta de situação e vou medir quanto é que tem aqui de calçada em frente do meu terreno. Aqui tá dando 2,14. E deixa eu ver a largura da rua. 10,00. Então, vamos utilizar 10, por mais que tenha um número quebradinho mais pra frente, mas vamos utilizar 10. Então, a partir do muro, eu vou colocar minha calçada 2,14 e vou colocar a minha rua com 10. Ok. A minha rua tem o eixo
Se a largura total é 10, o meu eixo vai ter 5 metros, ok? O eixo vai ficar na linha de projeção também, só com uma diferença. Quando é projeção de beiral, projeção de elementos, é só o tracejado. Quando é eixo de rua, nós vamos colocar traço ponto, ok? Então, coloquem aqui traço ponto. Vamos em propriedades com o botão direito do mouse e vamos ajustar aqui a escala. Pode ser ponto 2. Então, a gente coloca aqui ponto 2. Beleza. Todas essas linhas aqui, vamos colocar na layer Arc Piso, vermelhinha. Ok. Agora, o que mais que a gente precisa desenhar aqui no nosso terreno? Precisamos desenhar uma calçada interna. Então, ao redor da nossa edificação, nós vamos desenhar uma calçada que vai proteger a nossa edificação de infiltração e vai também permitir com que nós consigamos acessar o nosso terreno, porque o que tiver além da calçada vai ser a nossa área permeável. Então, com a calçada é mais fácil de fazer os caminhos aqui no nosso terreno. Então, a primeira coisa, vamos marcar onde é que vai ser a entrada da garagem. No meu caso, eu quero que a entrada da minha garagem seja aqui do lado esquerdo. Então, eu vou alinhar aqui com o começo da minha garagem e vou dar uma largura de 3 metros. Essa largura é suficiente para o carro entrar. 3 metros. E vou deixar na layer, já vou mudar a layer aqui, na layer Arc Piso. Vamos deixar preparada já. Então, eu tenho essa entrada aqui para o carro e vou fazer uma entrada do outro lado para pedestre. Então, alinhado com esse outro ladinho aqui, vou fazer uma entrada de 1 metro de largura. Então, offset 1 metro para o pedestre. Ok. Vou cortar aqui o muro para poder desenhar o portão. Esse pedacinho do muro a gente coloca da cor amarela também. Então, aqui eu já tenho esse acesso. Vou fechar aqui com uma linha do piso para não vazar a minha chura quando eu fizer. Até porque aqui ainda é o limite do terreno, né? Agora, a gente vai desenhar uma calçadinha ao redor da nossa casa. Então, aqui eu tenho um beiral de 50, vou desenhar uma calçadinha de 60 para a linha não bater aqui na linha do beiral, ok? Então, vou desenhar uma calçadinha de ponto 6. Desse lado, desse lado, desse lado aqui também. Para juntar as pontinhas, eu posso alongar aqui, deixa eu ligar o orto. Posso alongar, né, as minhas linhas aqui, até elas se encontrarem. Apago o que sobra. Ou posso usar um comando que chama fillet. Então, eu clico aqui no fillet, clico nessa linha e nessa linha elas já se juntam. Lembrando de colocar elas na layer certa, que é a Arc Piso. Elas parecem que estão na mesma, tanto o beiral quanto o piso. Mas se eu clico no beiral, eu consigo ver que ele está tracejado. E se eu clico na linha do piso, eu consigo ver que ela está contínua. Então, tá certinho. Levo essa linha aqui para baixo. Então, posso vir com essa calçadinha até aqui. Ou posso parar ela aqui no alinhamento da minha garagem. Tá bom? Posso parar ela aqui. Ou posso descer aqui até o final. No meu caso, eu vou parar a calçadinha aqui. Por que que tá aparecendo? Professora, eu não poderia juntar tudo então, ó, fazer dessa forma? Poderia, contudo, a minha calçadinha vai ter um nível diferente. Então, por isso eu escolhi deixar dessa forma. A gente vai colocar os níveis juntos para vermos também, ok? Então, aqui. Agora, o que que eu preciso? Eu preciso colocar os níveis. Então, eu vou lá no template atualizado e vou buscar o símbolo do nível da escala 1 para 100. Então, eu venho aqui, é esse nível aqui, o nível de piso.
Então, volto pra cá. Vamos colocar o nível dentro da casa. Alguns de vocês não colocaram o nível na planta baixa, então vamos colocar juntos, ok? Então, sala de estar vai ser 0. Aqui a cozinha também 0. Do térreo, tá? Lavabo a gente pode colocar um pouquinho mais baixo, porque como é uma área molhada, então a gente procura sempre colocar um nível mais baixo para a água não invadir os outros ambientes. Então pode ser 0,02. Lavabo, e podemos colocar esse mesmo nível na lavanderia também. Lembrando que toda vez que a gente muda o nível de um ambiente para o outro, nós temos que colocar uma linha de piso aqui para marcar essa mudança do nível, ok? Então, depósito a gente pode deixar 0,0, não vai mexer com água, não tem problema. Então, aqui, marcamos já do lado de fora, né? A garagem costuma ser também um pouquinho mais baixa que a nossa sala de estar, já que aqui na garagem a gente também vai mexer com água, né? Vai ter momento de lavar o carro ou lavar a garagem para limpeza, então a gente não quer que essa água invada aqui a nossa casa. Então, aqui na garagem também pode ser esse nível menos 0,2, ok? Então, pode ser esse nível também. Aqui no nosso jardim, ó, aqui vai ser a nossa área permeável, né? Então, aqui tem que ser mais baixo também. Então, aqui a gente pode colocar mais baixo ainda que a garagem, porque quando estiver chovendo, para essa água que cair aqui no meu jardim, não invadir a minha área da garagem, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver qual o nível que eu coloquei aqui. Beleza. Agora aqui a gente vai colocar o nível na calçada também. E na calçada o nível é menos 0,010, ok? Mais baixo ainda aqui. Faltou da calçadinha, né? O nível da calçadinha. Então, a calçadinha eu posso colocar um pouquinho mais baixa que a minha garagem, por exemplo. Então, aqui tá 0,02, aqui a calçadinha eu posso colocar menos 0,03. Agora, o que nós precisamos marcar? Precisamos marcar o sentido de subida da nossa rampa, então vamos lá no template atualizado. Vamos pegar aqui a setinha 1 para 100. Vamos procurar aqui o ponto central. E aqui também. E agora nós precisamos escrever algumas coisas aqui. Então, vamos lá no template atualizado e vamos pegar o título e aqui a nomenclatura dos ambientes também. Então, o título a gente coloca aqui embaixo. A nomenclatura a gente coloca aqui, ó, pertinho para escrever calçada. Aqui a gente vai escrever eixo da rua. Aqui a nomenclatura do nosso desenho, planta de implantação. Escala já tá certinha, 1 para 100. Beleza. Aqui nós podemos desenhar o portão, para quem quiser um detalhamento um pouquinho maior. Então, se aqui o meu vão é de 3 metros, o meu portão vai ser um portão de correr um pouquinho maior. Então, vou pegar o comando retângulo, arroba, vou colocar 3,2, vírgula 0,03. Vou posicionar o portão aqui pertinho do muro, meio aberto, meio fechado. Vou cortar essa linha aqui que ficou aqui dentro. E já temos aqui o nosso portão. Aqui também vou colocar um outro portão de correr. A abertura eu tenho 1 metro, então eu vou colocar que é arroba 1 metro, 1,20 m, pode ser, vírgula
0,03. Também vou posicionar aqui meio aberto, meio fechado. Deixa eu só pegar o alinhamento aqui para ficar igual. Corta essa linha interna e aqui a gente já tem a representação do nosso portão. Vamos pegar a letrinha aqui. Aonde for projeção do beiral, que é essa primeira linha aqui, a gente coloca aqui e vamos escrever projeção beiral. Pegar a mesma letra, vamos girar, liga o orto para ficar no ângulo certinho de 90 graus e vamos colocar, peraí, deixa eu só ver aqui na ponta do lado, muro, vírgula, altura, igual 2 metros. Então, a gente vem aqui e posiciona aqui pertinho do nosso muro. Aqui a gente pode escrever também calçada. Escolhe um cantinho da calçada de vocês que tenha mais espaço, para não ficar tão confusa a escrita. Podemos escrever calçada. Pode ser aqui perto do nível, né, da calçada. Vamos ver o que mais que falta. Falta a nossa rampa, né? Então, aqui, para acessar a nossa garagem, nós temos que ter uma rampa aqui na nossa calçada. E a medida dessa rampa é a seguinte. Deixa eu pegar aqui só a minha colinha aqui. 2 metros. Então, a gente vai centralizar aqui, pegar uma linha que marca o centro da entrada da minha garagem. E agora eu vou pegar o comando offset e vou colocar a medida de 1. Então, vai ser 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda. De largura, deixa eu conferir aqui, mas eu acho que é meio metro. Isso, meio metro de largura. O que eu vou fazer? Vou desenhar uma linha aqui embaixo, ó, nesses 2 metros. Vou pegar o offset, colocar ponto 5. Ponto 5 para cá. Offset de novo, ponto 5. Vou dar 1 para a direita e 1 para a esquerda. Pego a linha, ligo esse ponto aqui com esse outro e esse aqui. Deleto essas linhas aqui, essa aqui também, posso deletar. Aqui eu construo outras, porque essa marcação eu tenho que mostrar. E eu já tenho a minha rampa aqui de acesso à minha garagem. A largura total da rampa é de 3 metros e nós temos que deixar esse valor. Não importa se o seu portão aqui ficou com 5 metros, ok? A rampa da calçada tem essa medida padrão. Então, agora nós vamos colocar a achura aqui da nossa área permeável. Então, vou pegar aqui a layer Arc Achura, Enter. Vamos procurar a achura da grama aqui. Ou nós procuramos ela aqui, essa aqui, grass, ou a gente pode copiar a propriedade de alguma outra planta que a gente já tem. A cor, a gente vai colocar uma cor verdinha, Enter. Então, aqui a gente já tem a nossa achura de grama. Deixa eu só ver aqui a minha colinha para ver se tá tudo certo. Tudo certo, pessoal. Então, a gente finalizou a nossa planta de implantação, que é uma planta muito simples, né? Uma junção aqui da nossa planta baixa com a representação da projeção, né, da nossa cobertura e com a marcação dos acessos à nossa casa, ok? Então, aqui é só dar Ctrl S para salvar e a gente já tem aqui a nossa planta de implantação, ok? Então, é isso, muito obrigada, espero que vocês consigam reproduzir.